Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Gabriel Curti na área, o GP às 10 de hoje é comigo e eu vou fazer um tema um pouco diferente do convencional. Eu vou pegar um pouco carona no vídeo que o Vitor Martins fez na sexta-feira, falando das equipes que ele queria ver na Fórmula 1, né, citando por exemplo o Andretti. Eu vou em outra linha, vou nas equipes que eu sinto saudade de ver na Fórmula 1. E já de antemão eu digo que essa lista aqui engloba os últimos 20 anos, que foi o período em que eu acompanhei a Fórmula 1 enquanto eu estava vivo, né? Eu, obviamente, pesquisei muito já sobre a história da categoria anteriormente, mas eu não tenho a experiência vivida dessa época para falar de outras equipes como Tyrrell, sei lá, Toleman, a Lotus, enfim, as equipes que vocês provavelmente sentem saudade, mas eu não tenho como sentir saudade de uma coisa que eu não vivi. Então eu já peço que vocês deixem nos comentários a lista de vocês, as equipes que vocês sentem falta, mas de novo a minha lista é dos últimos 20 anos, que é o período em que eu acompanhei a Fórmula 1 assistindo, primeiro com meu pai e depois já trabalhando no Grande Prêmio. Outro tópico que me fez pensar nesse vídeo foi a Williams, né? Acho que a Williams está cada vez mais com a cara na rua, está bem perto de sair da Fórmula 1 mesmo, esse processo de venda a gente não sabe o que vai acontecer com a equipe, mas muito provavelmente vai ser um processo parecido com outras equipes tradicionais, com que outras equipes tradicionais já passaram, né? Primeiro você mantém o nome, mas perde o controle do time, e aí mais pra frente o nome também vai embora, enfim. É algo que vem acontecendo na Williams já nos últimos anos, a equipe se entregou o dinheiro dos Stroll, o dinheiro dos Latifi, e agora provavelmente vai mudar de controle e sumir da Fórmula 1 nos próximos anos, infelizmente. Mas a minha lista aqui, eu coloquei 5 equipes. Não tem ordem, tá? São 5 equipes que eu sinto falta e eu vou começar com a Sauber. E aí nesse pacote eu coloquei a BMW junto, porque ainda que a BMW fosse a equipe daquele momento, a Sauber ainda estava lá no nome, e foi o período mais glorioso da equipe, indiscutivelmente, o carro era muito bom, entre 2006 e 2009, mas especialmente 2007 e 2008, né? Com o Nick Heidfeld e o Robert Kubica. 2007 a Sauber BMW termina o campeonato com um vice-campeonato de construtores, certo que a McLaren foi desclassificada por aquele escândalo de espionagem, né? Então os pilotos mantiveram os pontos, mas a equipe perdeu. Em 2008 o desempenho é ainda melhor da BMW, mas aí eles terminam em terceiro o campeonato com mais pontos. E o Kubica, até certo ponto do campeonato, ele disputa o título efetivamente. Então foi um ano muito bom, que teve o GP do Canadá como grande auge da equipe. Era uma prova que muito provavelmente o Heidfeld venceria em condições normais, mas como o Kubica disputava mais assiduamente o título do campeonato, a equipe priorizou o Kubica e garantiu a dobradinha naquela prova. A Sauber ficou desde 93 até 2018 na categoria. 2018 já foi aquele ano de transição, em que ela já chamava Alfa Romeo Sauber, equipe do Peter Sauber, um suíço, que teve grandes momentos na Fórmula 1, assim, no todo foram 10 pódios só como Sauber, mais 17 naquele período glorioso com a BMW, então 27 pódios. A equipe venceu a corrida no Canadá, né, em 2008 com o Kubica, como BMW, mas ela foi conhecida por ser um celeiro de pilotos, assim, muitos pilotos que foram muito bons na Fórmula 1, até excelentes, grandes pilotos, passaram pela Sauber no começo de suas carreiras, né? Então eu separei aqui vários nomes, que eu vi inclusive, né? O Frentzen, o Heidfeld, o Raikkonen, o Massa, o Fisichella, o Kubica, o Vettel, naquela prova em 2007, né, com a BMW em Indianápolis, substituindo o Kubica, depois ele vai para Toro Rosso, enfim, aparece para o mundo, mas aquela foi a primeira prova, ele já pontua. E mais recentemente o Pérez e o Kobayashi, que foi um período já só Sauber, né, sem a BMW. A Sauber viveu momentos muito diferentes na categoria, né? Ela era uma equipe de meio de grid, praticamente na sua história inteira. Ela não foi um time de rabeira, mas também não foi um time de destaque. O destaque ela só foi ter com a BMW, brigar por vitórias, frequentar o pódio. E o meio do grid foi a tônica, assim, ela vai para a rabeira já quando ela está perto da falência, né, perto de acabar. Que foi 2014, né, aquela temporada horrorosa que eles fizeram 0 ponto com uma dupla Adrian Sutil e Esteban Gutierrez, complicado. E depois eles se arrastaram, né, até o período em que a Alfa Romeo toma o controle da situação. Então foram anos muito complicados ali, que o Nasser pegou, que o Ericsson pegou, o Verlaine,
enfim, foi uma Sauber já muito, muito ruim. Mas foi um time que marcou história. Eu acho que especialmente por essa veia de revelar pilotos, por ter sido casa de tantos pilotos bons no passado. Acho que nesse final de trajetória dela eu destacaria 2012, porque foi uma temporada completamente atípica da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 teve uma série de equipes e de pilotos vencendo corridas, e a Sauber aproveitou isso, né? O Pérez conseguiu ir para o pódio, o Kobayashi foi para o pódio naquela prova no Japão, o Pérez naquela prova na Malásia, em que ele persegue o Alonso nas voltas finais, é espetacular. Então acho que 2012 foi meio que o último grande momento da Sauber, aí depois até teve um ou outro, mas ela se arrastou até a falência. Toyota, eu coloquei aqui também. Era uma equipe que eu gostava muito. Eu gostava muito da pintura do carro para começar, achava aquele esquema de cores vermelho e branco muito legal. E a Toyota teve pilotos bem relevantes, assim. Ela ficou de 2002 a 2009 no grid da Fórmula 1. Era uma equipe de origem japonesa, mas com túnel de vento em Colônia. Um ótimo túnel de vento, inclusive, ficou bem famoso depois, quando a Force India foi para lá também. 13 pódios, 3 poles. Conseguiu a pole em 2005, naquele GP dos Estados Unidos, que não aproveitou a pole porque não correu, né? O Trulli fez aquela pole, mas a Michelin não garantiu pneus confiáveis para aquela prova. Então todas as suas equipes saíram da disputa e só ficou o pessoal da Bridgestone, 6 carros. 2005 também teve a pole do Ralf Schumacher no Japão, e 2009 a pole do Trulli no Bahrein. Uma corrida que eu considero marcante para a Toyota foi o GP da Hungria de 2008. Foi aquela vitória do Kovalainen, então provavelmente todo mundo se lembra, né? Foi uma prova completamente atípica, mas o Glock chegou em segundo, né? Imagina se ele ganha aquela corrida, ia ser muito legal, ia ser a única vitória da Toyota. Entre 2002 e 2004 a Toyota penou bastante no grid, né? Teve momentos muito complicados ali com o McNish, com o Cristiano da Mata, com o Zonta, o carro era muito fraco. E aí mais pra frente, né, entre 2005 e 2009, a Toyota evolui bastante. E aí tem seus bons momentos vividos, principalmente com o Glock e com o Trulli, né, que fazem bons trabalhos, mas também com o Ralf Schumacher, né, antes do Glock era o Ralf, também vai bem, também se destaca nesse período. Terceira equipe que eu coloquei aqui é a Jordan. Essa eu tenho bastante saudade, porque eu lembro dos primeiros anos acompanhando Fórmula 1 e aquele carro amarelo e preto, eu gostava muito. Ficou de 91 a 2005, é uma equipe de origem irlandesa, né? O Ed Jordan é irlandês. 4 vitórias, né? O que para uma equipe que, quando ela sai da Fórmula 1, ela sai lá no fundo do grid. Mas ela vence 4 corridas anos antes, né? Ela era uma equipe bem mais relevante. Teve vitória com o Damon Hill em 98 na Bélgica, o Frentzen em 99 na França e na Itália, e o Fisichella em 2003 no GP do Brasil, que é a corrida que eu destaco aqui, que foi muito marcante para mim. Aquela prova no GP do Brasil caiu o mundo, né? Primeiro achavam que o Raikkonen tinha vencido, depois viram que na verdade era o Fisichella que venceu a prova. Foi um pódio com 2 caras só, porque o Alonso chegou em terceiro, mas foi parar no centro médico, porque ele bateu nos destroços do carro do Webber. Então, cara, o GP foi completamente caótico e o Fisichella ganhou com uma Jordan que já era uma Jordan muito ruim, né? Era o final da Jordan, já prestes a desaparecer. Então, entre 94 e 99, a Jordan teve um período bastante competitivo. Depois disso, ela ficou ali meio que no meio do grid. 2004 e 2005, principalmente, né? Mais do que 2003, porque ainda teve essa vitória, ela já está ali prestes a acabar. Eu destaquei aqui alguns pilotos. Óbvio, a Jordan teve na história, por exemplo, o Ralf Schumacher, o Damon Hill, o Rubens Barrichello, o Thierry Boutsen, o Ed Irvine, mas esses caras eu não vi pela Jordan, né? Eu vi, por exemplo, o Frentzen, o Trulli, o Fisichella, o Sato, o Heidfeld, e mais recentemente também o Pantano e o Glock. Eu lembro deles no final já da passagem da Jordan pela Fórmula 1. Mas era uma equipe bem bacana, assim. Eu lembro que no fim ela já era meio que motivo de chacota, né? Ela andava num pelotão com Arrows, com Jaguar, com Minardi, mas antes ela era bem relevante. Force India, quarta equipe. Force India ficou de 2008 a 2018 no grid da Fórmula 1. Vijay Mallya, né, um indiano, era o dono do time. E cara, ele foi o responsável por colocar uma equipe de origem indiana no grid, mas também por acabar com ela, porque se envolveu em uma série de
controvérsias, né? Fraudes e enfim. O carro era muito legal, muito maneiro, a bandeira da Índia, né? Aquela pintura louca, laranja, branca, verde, que ficou durante bons anos. Em 2008 ela faz 0 ponto, era a pior equipe do grid. E em 2009 ela caminhava a passos largos para repetir isso. Eis que surge do nada um grande potencial para corridas de retas longas, né? Pistas de alta. Então o Fisichella faz a pole em Spa, quase ganha a corrida, chega em segundo. E o Adrian Sutil é quarto no GP da Itália. Mas também foi só, 2009 foi só isso. Aí depois a equipe melhora entre 2010 e 2013, teve anos bem ok, principalmente aí destacando GP do Brasil de 2012, né, que o Nico Hülkenberg lidera algumas voltas em Interlagos, briga efetivamente pela vitória, e a gente sabe o que aconteceu, né, porque o Hülkenberg nunca fez um pódio. Mas aí depois disso chega a era híbrida e a Force India melhora muito, com o Pérez e o Hülkenberg e depois com o Pérez e o Ocon. Ela vira uma equipe realmente competitiva. Tem aquele GP do Bahrein, em que o Pérez chega em terceiro, o Hülkenberg em quarto. Ali a Force India mostra a sua força. E ela faz 5 pódios depois disso com o Pérez, né? Ainda larga na primeira fila com o Hülkenberg na Áustria. Enfim, a Force India teve momentos muito legais, até que chegou 2018, em que ela quebra completamente, entra no processo para ser vendida, vira Racing Point. E hoje ela está no grid como Racing Point, mas a gente sabe que é outro time, é o time do Stroll, completamente diferente. Passaram por lá, acho que dá para destacar o Fisichella, o Hülkenberg, o Pérez e o Ocon, o Pérez sendo o maior deles dentro da Force India. E aí o Sutil e o de Resta eu não considero muito, eu acho que são pilotos superestimados e que acabaram se beneficiando de um carro que era consideravelmente bom, mas eles dois eu não considero muito não. Minardi, por fim. Cara, Minardi era conhecida como a pior equipe do grid, né? Isso é um carisma puro. Entre 85 e 2005 ela conseguiu sobreviver, a equipe do Giancarlo Minardi. Era um carro que, assim, perto das equipes nanicas que vieram depois, ela parecia uma potência, né? Mas ela era muito ruim na época dela. Não fez nenhum pódio, nenhuma vitória, 38 pontos na história. De 85 a 90 ela só quebrava, depois ela melhora um pouco, mas em geral sempre o pior time do grid. Naquele GP dos Estados Unidos, quando a Minardi estava acabando, ficou em quinto e sexto de 6 carros, né? Acho que isso mostra bem. Passaram por lá o Alex Young, Gaston Mazzacani, Nicolas Chiesa, o Justin Wilson, Zolt Ballgardner, Christian Albers, Patrick Friesacher, enfim, é uma turma, Tarso Marques, Fernando Alonso, né? A Minardi foi uma equipe completamente aleatória, que era marcada por ser a pior do grid, mas muito simpática e muito charmosa. Queria saber de vocês, as equipes de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que nos acompanhem aí nos nossos programas. Essas são as 5 equipes que me deixaram saudade, tá bom? Abraços e até a próxima!